Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada nesta noite de hoje com Juliana Crisol. Juliana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Papo de Porto 013, minha querida. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero poder, de alguma forma, contribuir para esse assunto que é fascinante, né? Então, agradeço muito o convite. Legal, Juliana. Quando a gente trata, Juliana, quando a gente trata do nosso trabalho, a gente tem que tratar no nosso corpo, né? E aí, tratando do tema de hoje, que é um tema sensível e que está no nosso labor todos os dias, mas que ninguém dá a devida importância, que são as doenças musculoesqueléticas. E aí, para que a gente possa explicar aqui para o nosso público que acompanha o canal do Papo de Porto 013, o que são essas doenças? Perfeito. Eu acho que inicialmente a gente deve falar até sobre a minha área, que é Direito da Saúde, né? E falar um pouquinho da saúde, que de fato toda vez que a gente toca na saúde, a gente está falando de uma situação que é bem sensível. E quando a gente traz isso para os fatores laborais, que é de doenças que você adquire com a sua profissão, isso fica ainda mais sensível. E hoje, em específico, quando a gente fala de doenças musculoesqueléticas, nós estamos falando de uma entre tantas as doenças ou os acidentes que acontecem dentro do porto relacionado à parte tanto da musculatura como à parte do esqueleto humano. Então, todas aquelas doenças que vêm ao longo prazo ou até relacionadas a acidentes, enfim, é sobre isso que nós vamos tratar. E são situações centenárias e é onde a gente precisa cada vez mais observar. Tem toda a modernidade, toda tecnologia entrando no mundo portuário. Entretanto, ainda nada se fez para que garanta essa qualidade, essa melhoria nessas doenças causadas por repetições, enfim, pelo trabalho pesado aí dos colegas trabalhadores portuários. Quando a gente fala do trabalho portuário, a gente fala de coisas mercadológicas, né? No caso, né? A gente teve o exemplo da pandemia, onde teve a mudança de matriz de transporte, de matriz logística. A gente tem questões geopolíticas que envolvem também troca e desvios de rota, mudança de manuseio de carga. E você falou de um tempo não tão distante sobre a questão de investigação dessas doenças. Há quanto tempo já vem sendo investigado com relação a essa doença nos portos? Quais foram os principais portos que você teve essa pesquisa, que você fez uma pesquisa, para quem não sabe, a doutora Juliana fez uma pesquisa relacionada a isso? Em quais portos você viu e as categorias que foi um ponto que foi mais relevante nas categorias profissionais ao redor dos portos do mundo? Perfeito. Eu fiz uma pesquisa, eu sou mestre em Saúde e Meio Ambiente pela Universidade Metropolitana de Santos, Unimes, e lá nós fizemos uma revisão sistemática e meta-análise. Então, isso é um levantamento sem restrição de ano, nem restrição de língua. Então, em todos os portos do mundo foram esse levantamento para saber qual que é o foco de maior causa de doenças no ser humano relacionado à musculoesquelética. Então, esse levantamento é uma coisa que tem pouquíssimo estudo. Então, nós tivemos o prazer de nos deparar que o Porto de Santos é um dos que mais tem estudo a respeito desses fatores.
Então, nós focamos nisso, a gente coletou informações, muitas informações relacionadas a esse assunto e separamos ali. Então, a gente teve bastante informações do Porto de Santos, nós tivemos bastante informações de Singapura, nós tivemos bastante informações de outros portos, mas outros portos eles se relacionavam mais a outros tipos de doenças e não necessariamente musculoesqueléticas. Então, quem traz mais estudos relacionados é, de fato, o Porto de Santos. Então, faz um maior levantamento, tem maiores informações, e aí nós reunimos todas essas informações do mundo todo e chegamos às conclusões, né, de que a maioria dos profissionais do Porto relacionado à estiva são os mais atingidos por doença músculo-esquelética, em especial pela lombalgia, né? Que a lombalgia, as dores na lombar. Então, esse foi objetivamente os nossos resultados. Então, nós tivemos aí um índice de 56% dos profissionais que trabalham como estivadores com as doenças de lombalgia. Então, isso para a gente foi assim, um alerta muito grande relacionado a isso. Estamos conduzindo outras pesquisas também, como foi né, voltando para a sua pergunta, desde quando vem sendo relacionado, a gente tem estudos desde 1822, então nós temos muitos estudos que começam a observar sobre as doenças, e isso deu o grande boom quando teve a lei de modernização dos portos. Então, e por que foi um destaque? Porque tudo foi modernizado, menos o trabalho físico, o trabalho braçal que era exercido. Então, isso chamou a atenção. Então, tudo foi modernizado, tudo alterou nome, altera a lei, altera toda a legislação, porém, o trabalhador ele ainda fica exposto a condições bem vulneráveis dentro do trabalho portuário. Quando a gente fala de lei de modernização dos portos, a gente viu, lógico, naquela década de 90, muitos portos modernizaram as suas operações. E aí você deu um exemplo aqui de Singapura, né? E aí, qual foi o exemplo que você viu de Singapura que foi tratado dentro dessa sua pesquisa com relação a manuseio, né, de carga e fazer força, né, trabalhar com o corpo? Perfeito. Singapura, eles têm um tipo eles focam um pouco sobre a saúde mental do trabalhador. E muitas vezes a piora e o resultado das doenças, ainda que seja músculo-esquelética, elas começam através da saúde mental. Por que tem essa relação? Porque a partir do momento que é cuidado da saúde mental do trabalhador e instruído o trabalhador a fazer a utilização dos EPIs, dos equipamentos de proteção, a mostrar para os trabalhadores a necessidade de algumas atividades físicas para não contrair as doenças ocupacionais, então eles investem no pré, eles não esperam acontecer. Então esse é um grande exemplo do Porto de Singapura e que nós não temos aqui. Nós não temos implantado algumas políticas, tanto privada quanto pública, para evitar que esses trabalhadores tenham doenças ocupacionais, como é caracterizado, né? Até me dá licença para eu explicar. Não, que é isso? A diferença entre doenças ocupacionais típicas e doenças ocupacionais atípicas, para que todo mundo entenda. Porque quando a gente fala sobre doença ocupacional, parece que é um acidente, aconteceu um acidente imediato. Então isso já é uma doença ocupacional, isso gera estabilidade, e na verdade não é só isso. Claro, existem essas doenças ocupacionais que acontecem através de uma situação apontada ali, como existe a doença ocupacional atípica, que é quando o trabalhador, ao longo do tempo, ele vai adquirindo. Então, o estivador, ele faz sempre as mesmas coisas, utiliza a mesma parte muscular, O que vai acontecer? A longo prazo, isso vai decaindo, isso vai se gastando, e isso também é considerado uma doença ocupacional.
Isso também pode levá-lo a ter um impacto maior na sua vida laboral. Em Singapura, por que eles tomam tanto cuidado? Porque se não cuidar, o que vai acontecer? O absenteísmo. O que é isso? O profissional, ele deixa de estar presente no seu labor, no seu trabalho, para cuidar da saúde, afastamento, atestado, aposentadoria por invalidez. Então, isso gera muito prejuízo na parte financeira, na parte de mão de obra. Então, o que o Singapura fez? Não vamos deixar que isso aconteça. Então, não adianta lá no final, não, mas a gente cuida do trabalhador após estar lesionado, mas aí já foi. Então, eles têm uma política prévia e é isso que a gente gostaria que fosse instaurado aqui no nosso porto, para que não acontecesse o pós. Hoje a gente vê a média de idade saudável do trabalhador portuário é de 50 a 55 anos. Então, a partir desse momento, ele já começa a sentir tudo o que já se passou ao longo do tempo na parte do trabalho dele. Quando você falou de Singapura, eles também devem tomar um outro cuidado, que é a questão do turnover, né? Você ter aquele trabalhador, você não vai reter ele mais, porque ele vai sair da empresa por conta de várias dores, né? E você ter que recontratar, ter que treinar para recolocar um outro funcionário no lugar, também isso também pesa, acho que deve ter pesado muito na questão de tratar esse funcionário, de tratar esse trabalhador portuário na atividade lá em Singapura. Agora, você falou deles tratarem o pré. Quando a gente fala em tratar o pré aqui no Brasil, a gente fala muito na questão da ginástica laboral. E aí eu queria saber, doutora, se a ginástica laboral, o camarada que ele é sedentário, mas ele só faz ginástica antes de entrar no trabalho, se ela é eficaz para aquele momento que ele vai trabalhar ou não? Então, Luiz, é claro que tudo que a gente faz, eu tenho isso, e aí até uma opinião própria minha, eu acho que a atividade laboral, antes de exercer a sua carga horária, eu acho que ela tem uma função muito mais educacional. Então, ela vai ensinar o profissional como fazer os movimentos. E isso é uma mentalidade de primeiro mundo. Olha, você vai abaixar de tal forma, você vai dobrar os joelhos de tal forma, você vai fazer a utilização, você vai utilizar a respiração de tal forma. Então, tudo isso faz com que tenha resultado ao longo do dia dele de trabalho. Então, eu não estou dizendo, obviamente, eu não sou profissional da saúde, não sou médica nem fisioterapeuta, mas isso eu acho que é uma questão de bom senso. A partir do momento que você tem a compreensão de como fazer os movimentos corporais, as lesões elas são diminuídas. Então, eu vejo como positivo, sim, esse tipo de situação, e não como uma obrigatoriedade, mas como uma necessidade. Quando você fala de afastamentos, e aí eu queria saber assim um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, quais são os maiores índices de afastamento pela Previdência, pelo INSS? No caso da atividade portuária, que você deve ter alguns números de acordo com a sua pesquisa que você fez. Sim. Da atividade portuária, conforme a nossa pesquisa, a maior causadora de afastamento do trabalhador é a dor lombar, né? Então, essa em primeiro lugar, e vem acompanhado de tendinite. Então, principalmente tendinite de punhos. O que aconteceu com a situação de home office, com a situação, e aí a gente tira um pouquinho a parte ativa braçal das funções e passa um pouquinho para a parte administrativa. Tudo que foi levado para home office, principalmente por causa da pandemia, ela começa agora a aparecer também como doença ocupacional. Então, LER, que é a repetição, que são que são as repetições de movimentos que geram dores, que geram danos. Então, isso também começou a ser um dos motivos de afastamento. Seguindo, obviamente, que hoje a gente ouve falar muito, e claro, nós estamos falando de doença musculoesquelética, mas a gente não pode deixar de falar das doenças mentais. E elas estão ali, a próxima pesquisa nossa vai ser relacionada a isso, porque isso está gritando para que seja observado. Então, os portos, eles também
tem um principal motivo para a gente se atentar. Até os próprios, e isso vem dentro da nossa pesquisa, os principais acidentes, e aí eu já não estou falando de doença ocupacional, estou falando de acidente, eles são relacionados à falta de atenção e eles são relacionados a doenças mentais. Então, de repente, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, um descontrole ali da capacidade de concentração. Então, ou seja, uma coisa está ligada à outra e logo mais a gente vai vir com dados a respeito disso. Você acha que o volume de informação que a gente está tendo hoje, tá? E a quantidade, e por a gente ser muito ansioso, e aí eu vou dar um exemplo, doutora, porque quando a gente liga, por exemplo, eu tô aqui no WhatsApp esperando uma mensagem de alguém e estou vendo outras coisas de trabalho, e geralmente a gente coloca ou o WhatsApp para receber a mensagem, para te dar um aviso ou não, né? O fato de dar o aviso, de você ter que estar à frente do computador, de você ter que estar desenvolvendo várias habilidades ao mesmo tempo, leva as doenças mentais, psicológicas no caso, né? E com a quantidade de volume de informação e a pressão do trabalho? Sim, mais uma vez também pedindo licença por eu não ser médica e não ser da área, mas a gente consegue ver isso no próprio escritório. Quando o profissional ele vem nos buscar, e o burnout, né, o que está sendo tão falado, que é a doença ocupacional do milênio, que com tantas informações, com tanta pressão, com tanta instabilidade, ou seja, contrata, manda embora, você nunca é estável na sua profissão, dentro da sua atividade. Então, tudo isso faz com que você tenha uma pressão muito grande e aí vai respingar onde? Na sua parte mental. Então, claro, todo esse excesso de informação, a gente tem muita facilidade hoje em buscar informações. E as informações que a gente busca nem sempre são as corretas. Então, por que hoje em dia tem se falado tanto em buscar os profissionais corretos? Porque a informação a gente tem de todos os lados, mas essas informações, elas estão corretas? Você deixar... As empresas, elas estão fazendo políticas para evitar que os profissionais fiquem utilizando os aparelhos celulares enquanto estão em atividade. Porque tira completamente a atenção, tira completamente o foco. Então, uma das principais políticas que são instauradas, já estão instauradas dentro da maioria das grandes empresas, é de deixar, a partir do momento que você vai fazer uma atividade que envolve concentração, a parte tecnológica de celular, de tablets, fica do lado para que não desvie essa atenção do trabalhador. Legal. Quando você falou das questões de afastamento das empresas, hoje você enxerga que a atividade portuária ela ainda é periculosa e insalubre? Com certeza. Isso não tem a menor dúvida. A atividade portuária, por mais que tenha tido todo o desenvolvimento, ela não evoluiu. Se você for ver qual é a base da atividade portuária, ela é braçal. E isso é um grande problema. E falo mais, e aí a gente vai conflitar um pouquinho, porque assim, olha a situação. Até há pouco tempo a gente teve um bate-papo para falar exatamente sobre isso, e foi o que aconteceu. O trabalhador, para as empresas, olha que loucura, e isso reflete o cenário nacional. Olha que loucura, as empresas, elas acabam buscando profissionais não qualificados. Por quê? Porque é mão de obra barata. E aí os profissionais, eles vêm não qualificados, a chance de ter uma doença ocupacional, um acidente de trabalho é muito maior. Então, por um lado, estão preocupados, só que por outro lado não qualificam esses trabalhadores. Então, buscam uma mão de obra mais barato. O trabalhador precisa de emprego, então ele se sujeita àquela situação, ele entra no mercado de trabalho sem nenhum tipo de amparo educacional para evitar as doenças musculoesqueléticas principalmente. E aí qual é a chance de ter uma doença e de se afastar e de dar entrada a um pedido no INSS de auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez? É altíssimo.
porque ele não tem qualificação e nem compreensão do que é bom ou do que é ruim para o seu próprio corpo, para o seu próprio organismo. Chegando de forma desqualificada, ganha menos, faz com que aconteça... Qual é o resultado? Maior carga horária, porque ele vai precisar fazer horas extras para a sua renda ficar compatível com as suas necessidades, e aí sobrecarrega ainda mais. Então a gente vive um círculo vicioso aí de situações onde precisam, a empresa está ali para fornecer, só que de forma barata, para ficar mais barato para eles, e aí é onde existe essa maior afastamento ou incapacidade dentro do trabalho portuário. Hoje no trabalho portuário, doutor, a gente tem uma questão chamada de procedimentos operacionais padrão, né? Os POPs. Os POPs, lógico, alguns foram homologados pelo Ministério do Trabalho, outros ainda não, né? E alegam-se que através do POP a gente vai ter a diminuição e a extinção total das questões de riscos na atividade portuária. A senhora crer, né, eu falo senhora em questão de respeito, mas a senhora crer que a gente vai ter essa extinção do risco no trabalho portuário com o aumento dos procedimentos operacionais padrão? Acho muito difícil. Eu acho muito difícil, Luiz, eu vou te falar por quê. Porque, infelizmente, a instauração dos POPs, elas são mais para cumprir a parte burocrática de exigência do que a aplicação em si. Então, infelizmente, ainda existe essa mentalidade. Então, existe a exigência de ter POPs em várias fases ali do trabalho. Por outro lado, elas são aplicadas burocraticamente só para cumprir a exigência e não colocada em prática. Quando chega uma fiscalização, a fiscalização ela vai querer saber se existe os POPs. Dificilmente elas vão chegar para ver se os POPs estão sendo cumpridos. Então, olha essa diferença. Então, olha, empresa, você tem o POP relacionado, até o que nós comentamos, do labor, das atividades, das ginásticas pré-laborais. Ok, está aqui o POP. Dificilmente essa fiscalização volta no horário que está sendo desenvolvido. Então, é isso que acaba ocasionando. Tem a parte burocrática, ela é instaurada como uma política burocrática, mas ela acontece. Então, infelizmente, é isso que vem acontecendo. E aí, qual que seria a resolução para isso? Primeira coisa, os funcionários, os trabalhadores, eles têm conhecimento desse POP? Eles sabem que isso estão disponíveis? É direito deles. Cuidar, ter mecanismo para cuidar, para diminuir os seus riscos, é um direito que eles têm de acesso. Eles têm conhecimento desse acesso? Eles têm conhecimento desses documentos? Eles têm acesso a esses documentos? Então, eu acho que aí seria a parte principal, novamente voltando para a educação do trabalhador. O trabalhador ele tem que estar inserido dentro desse desenvolvimento das empresas através dos programas operacionais. Quando você falou de cumprir exigências, né, no caso, quais são as exigências que as empresas têm que cumprir? Varia muito, Luiz, varia muito dependendo de cada cargo, né? Então, existem milhões de exigências que são feitas, desde a parte assistencial, até a parte de saúde, até a parte do próprio meio ambiente, do ambiente de trabalho. Então, assim, são muitas exigências, cada qual dentro do seu ornamento ali. Então, não dá nem para descrever aqui quais são as exigências, porque ela vai variar muito, desde do que é o transporte, desde do que ela é responsável, os trabalhadores são responsáveis em lidar, em ter o manuseio. Então, isso vai variar muito. Então, não dá nem para a gente descrever aqui, mas cada um tem, sim, a sua cartilha própria, né? E é isso que o profissional ele tem que entender e tem que buscar. Então, ok, fui qualificado, fui contratado dentro de uma empresa, com que eu vou lidar? Eu vou lidar com essa situação? Então, ele tem que estar preparado para buscar o que é oferecido, ou pelo menos o que está nesse programa operacional, para que ele tenha esse acesso. Legal. Quando você fala de exigências, eu lembrei eu lembrei que, no caso aqui das empresas portuárias, elas têm
batalhado muito para diminuir o custeio, né? Então, e aí a gente tem algumas coisas, por exemplo, o FAT e o RAT, né? E aí eu queria que a senhora elucidasse aqui para nós o que é o FAT, o que é o RAT e o que ele impacta nas empresas, por gentileza, que acho que é uma das exigências, até a questão previdenciária com relação às empresas, não é isso? Sim. Então, claro, a Previdência, ela até eu vou deixar um pouco mais fácil para que as pessoas todas compreendam o significado. A Previdência, ela funciona como uma forma de reparação, de cuidado com o profissional. Então, você vai lá, você faz a sua contribuição, ou então a sua empresa que você trabalha contribui. E aí, lembrando que isso é descontado da sua folha de pagamento. Então, quando você fala, mas eu pago, a empresa paga o INSS para mim, não, é você que paga, porque isso é descontado dentro da sua folha de pagamento. Então, você paga essa previdência para ela te dar um auxílio em todas as suas necessidades. Quais necessidades são essas dentro do trabalho e dentro do das próprias funções do porto? Então, se você naquele momento tem uma doença ocupacional, você tem que abrir um comunicado, você tem que abrir, também conhecido, né? Se for uma doença ocupacional, você simplesmente dá entrada junto ao INSS e aí você participa de uma perícia e aí vai ser visto se você tem aquela doença ocupacional e você vai receber um salário compatível durante o período em que o médico perito te proporcionou. Caso seja um acidente de trabalho, aí tem que dar entrada no CAT, né? Que é um comunicado de acidente de trabalho. E aí também vai ser visto como uma forma de continuar com o seu salário, mas aí deixa de ser salário e passa a ser benefício, até você estiver pronto para você voltar às suas atividades. Então, cada qual dentro de um local, ela acaba saindo com uma denominação. Né? Então, acho que a forma mais didática de demonstrar como que o INSS traz esses benefícios aos trabalhadores, e eu estou falando agora de trabalhadores ativos, tá? Porque, obviamente, que nós não vamos falar sobre a parte da aposentadoria, porque aí a gente se estenderia numa parte que não seria o nosso foco. Então, dos trabalhadores ativos, o INSS está por trás para te trazer essa situação de estabilidade, a partir do momento que você não consegue mais ativamente corresponder ao seu labor, ao seu trabalho. Legal. Quando você falou em considerar os ambientes de trabalho, né? Ambiente de trabalho portuário, a todo momento a gente vê remodulações, né, no ambiente de trabalho, novos acessos, novos acessórios também na movimentação de carga. Quando a gente traz tudo isso e essa diminuição de alíquota, né, de taxa, vamos colocar assim, que as empresas buscam tanto, isso vai diminuir, isso tende a diminuir, porque você tem esse fator acidentário aí que, por exemplo, se você tem um tanto de acidentes, você paga um X, um valor. Se você não tem, você tem pouco acidente, você paga abaixo. E aí a gente tem um outro fator que é muito importante levar nessa conta, que é a questão do trabalhador se omitir na CAT. E aí eu queria também que a senhora me desse uns exemplos e quais são os riscos do trabalhador se omitir quando ele se omite em dizer que ele sofreu um acidente no trabalho para ele não perder um emprego, porque também orna numa questão social / laboral. Sim. Então, o que acontece? Desde a hora que a gente começa a falar sobre as questões, em relação até às alíquotas e aos descontos, enfim, uma das exigências é essa, que sempre seja demonstrado, né, para o Ministério do Trabalho, para o Ministério da Saúde, sobre as ocorrências de acidentes de trabalho e de afastamentos por doenças ocupacionais dentro de cada função. Então, essa é uma das exigências, que você demonstre. Então, a partir do momento que você demonstra um aumento dos sinistros dentro da sua empresa, ou seja, que você demonstra que ela está com mais problemas de doenças ou mais acidentes, isso gera uma instabilidade à empresa. Então, obviamente, qual é o retrato disso? Ela faz com que, de alguma forma, ainda que omitindo, né, um pouco escondido, ela faz com que o trabalhador, quando acontece alguma situação, ele não
fale, ele não leve esse relato, porque isso vai aparecer como um item ali que, olha, então essa empresa ela não está tomando cuidado com esses fatores. Então, o trabalhador com medo de uma represária, ele acaba fazendo o quê? Omitindo. Então, eu estou lá, eu entrei para trabalhar numa empresa como estivador e eu nunca tive dores nas costas, eu nunca tive dores no punho. E passaram-se 5 anos, passaram-se 10 anos, eu comecei a sentir isso. E aí, ele vai para uma perícia, ele se afasta, ele vai para uma perícia, chega lá, vai perguntar para ele, olha, essa doença é relacionada ao seu trabalho? Ele vai colocar todas as outras coisas, mas não vai relacionar isso com o trabalho. Porque, poxa, eu já trabalho há tanto tempo e nunca senti nada, por que só agora, depois de 10 anos? Só que 10 anos, ele está 10 anos mais velho, ele tem um acúmulo que pode ser saltado a qualquer momento. Então, só que na hora ali do relato, ele vai colocar aquilo como uma situação dele e não como uma situação que vem trazendo o seu próprio trabalho. Pode ser por medo de que ele fale isso e aí vai trazer consequência para a empresa? Claro que vai trazer consequência para a empresa. Então, para exemplificar isso, então, o trabalhador que é mandado para o INSS com problemas de dores lombares. Vai o primeiro trabalhador de uma empresa, vai o segundo trabalhador de uma empresa. Isso começa a ser repetitivo, obviamente que o próprio INSS vai mandar notificar a empresa, vai mandar notificar o Ministério do Trabalho e falar, opa, vamos acender a luzinha aqui porque tem alguma coisa que está errado. Por que eu estou tendo tanta reincidência de trabalhadores com a mesma queixa? Então, isso faz com que seja acendida uma luz ali e, obviamente, que as empresas não querem isso, porque vai demonstrar uma série de outras situações que estão ocorrendo de forma irregular dentro da própria empresa. Quando a gente fala, doutora, e aí quando fala dessas irregularidades, né, do trabalhador, dele não apresentar, quando a gente fala disso, dessa questão social dele, que é impactante, porque ele tem medo de perder o emprego, mas vamos falar também da parte de idade laborativa, que a gente não elucidou aqui, qual é a idade de força laboral plena do adulto hoje? Hoje, a idade de maior força que ele consegue ter, que a gente fala que o pico é aos 25 anos, né? Então, nós estamos falando de idade de forma geral, mas dentro do trabalho, ele tem uma carga útil de 10 anos. Passou aí, já começa a acontecer uma regressão da sua capacidade. Então, ele já não consegue mais desenvolver a mesma força, ele não consegue mais desenvolver o mesmo raciocínio, ele não consegue mais desenvolver a mesma prática. Então, que é o que está fazendo hoje a gente observar que cada vez mais cedo o trabalhador portuário ele já busca por aposentadoria. Então, antigamente, a regra era o trabalhador portuário, assim como os outros trabalhadores, ele se aposentar por tempo de serviço. Então, ele atingiu o seu tempo de serviço, que também varia de acordo com cada função, ele atingiu o seu tempo de serviço e ele se aposentava. Hoje, o número de aposentadorias proporcionais ou o número de aposentadorias por invalidez, elas cresceram muito. E isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta dentro dos trabalhadores e dentro dos portos. Nós temos uma outra questão que está sendo muito latente, né, com relação à operação, né, que são as operações por acesso remoto. E o teletrabalho, né, no caso. E nada mais é do que o acesso remoto é um teletrabalho. Você vai ficar de frente para a tela. O quanto que isso impacta e se você tem dentro do seu trabalho, foi levado em consideração essa movimentação e essa transição do trabalhador que estava num equipamento tripulado para ir para uma sala de acesso remoto. O quanto que isso impacta na questão de músculo-esquelética do trabalhador? A nossa pesquisa, ela coletou dados até 2021, aonde não tinha tanto essa situação que ela veio, na realidade ela aumentou muito mais na pandemia. Então, a gente acabou não pegando uma época de dados que dizia tanto sobre essa parte do teletrabalho,
né? Então, todas as características que vinham da nossa pesquisa e do nosso levantamento de dados, elas não estavam relacionadas ao teletrabalho. Possivelmente agora, com esse aumento, né? Então, de 2020, de 2019 para cá, onde teve esse aumento, talvez a gente consiga ter mais dados. Por outro lado, a legislação ela acompanhou isso, né? Então, se você tem ali no teletrabalho, você também tem o seu momento de você parar, de você... Então, as políticas das empresas, elas se resguardaram em relação a isso. Então, olha, você vai trabalhar por tela, você vai trabalhar através do seu computador ou através de algum outro tipo de tecnologia de tela, sentado, na posição sentada. Então, o que as empresas elas pedem? Para que você, de hora em hora, você levante, fica meia hora, que você caminhe, que você, então, cada uma com um tipo de política, mas elas já começaram a observar isso. Então, esse já é um tipo de coisa que foi... que legislativamente ela já trouxe para falar, olha, esse trabalhador que também fica o tempo todo sentado, ele precisa ser visto e ele precisa ter as movimentações dele de acordo com o melhor para o seu sistema de saúde, né? Então, tudo isso também foi observado. Nós não trouxemos dados, mas quem sabe futuramente a gente faça uma nova pesquisa com essa nova realidade também, né? Legal. Quando você fala de a cada uma hora a gente levantar e fazer algum tipo de movimento, sim, que é igual a gente fazer uma viagem de avião, uma viagem de 10 horas, a gente tem que estar levantando para poder, sim, manter a circulação ativa, né? Quando a gente fala isso, de manter a circulação ativa, a gente fala também do labor do trabalhador portuário quando ele faz atividades extenuantes, né? Você tem uma questão de descanso. Qual é o tempo de descanso também para essa atividade? Aí fugindo do teletrabalho e vindo mais para a área da sua pesquisa, qual o tempo? Então, você faz uma atividade muito hard, muito difícil e muito intensa, você tem que ter um tempo de descanso, sim, também, né? O tempo de trabalho, na realidade, de modo geral, eu vou falar mais de modo geral, porque também ele vai variar de acordo, e aí são vários outros atributos que a gente tem que fazer o levantamento. E aí atributos de carga, atributos de respiração, se você está lidando com cargas, por exemplo, que soltam algum tipo de resíduo. Então, tudo isso vai variar de acordo com aonde você está sendo colocado. Mas, de modo geral, se estabelece que pelo menos você tem que ter 15 minutos de descanso em cada 2 horas trabalhadas. Então, 2 horas trabalhadas, você tem 15 minutos de descanso, 2 horas trabalhadas, e aí já aumenta o seu horário. Por isso que a carga horária dos trabalhadores portuários, ela não é uma carga horária tão grande quanto em outros setores. Eu estou dizendo tão grande referente aos estivadores e referente a quem a capatazia e referente aos trabalhadores que lidam diretamente com mais peso, com mais pressão, com mais atenção. Então, aí a carga horária é compatível, enfim, é muito menor do que seria de 8 horas semanais, de 8 horas diárias, 40 horas semanais. Então, vai variando de acordo com a sua função. Então, quanto maior o seu desgaste, menor a sua carga horária. E aí, sucessivamente. Por isso, tantas discussões que vêm por aí a respeito de carga horária de turno 6 por 1. Então, isso dentro do porto não tem nem que ser discutido. É um trabalho extremamente pesado, é um trabalho que não tem nem o que se falar em um dia só de descanso, né? Então, a gente tem que se adequar à realidade de cada função. E isso seria até a minha próxima pergunta, doutora, com relação à redução da jornada, né? A PEC, que eu acho que é a PEC 137, eu esqueci o número da PEC, que é um projeto de emenda constitucional que fala da redução das jornadas, mas aí ela está enveredada para a criação de novos postos de trabalho e não redução de salário. E não foi tocado muito nesse assunto quanto à redução da jornada por impacto à saúde do trabalhador. E aí eu gostaria de ter um olhar mais particular seu com relação a esse impacto. O que isso iria beneficiar o trabalhador, mesmo com esse declínio na atividade laboral dele, porque passou-se muitos anos com relação à redução da jornada de trabalho. O que você analisa, assim, que você enxerga num cenário macro, se isso vai reduzir, se isso vai impactar, vai fazer bem para o trabalhador? Sabe uma coisa, Luiz, que a gente acaba ficando até triste? Que se você perguntar para um trabalhador
que está no auge da sua atividade, qual é a preferência dele? Ele vai preferir continuar tendo a sua carga horária, porque isso vai te dar um retorno financeiro maior. A partir do momento que vincula a diminuição da carga horária com a redução salarial, o trabalhador ele não fica satisfeito, ainda que isso tenha melhora na sua parte física, na sua parte mental. Então, assim, e isso é a cultura, e isso infelizmente, né, a cultura ou a falta de conhecimento que leva o trabalhador imaginar que naquele momento de ápice dele, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha, então nós não vamos mexer nisso, porque é uma garantia que ele tem. Amanhã ou depois, se ficar doente, amanhã ou depois, se tiver qualquer tipo de situação, ele se afasta ou ele se aposenta. Então, infelizmente, é essa que é a visão. Claro que, ao meu ver, né, particularmente, eu acho que seria magnífico. Então, olha só, no mundo ideal, vamos diminuir a carga horária. Isso faz com que a gente contrate mais profissionais, então os empregos vão aumentar muito. E mundo lindo. E protege os trabalhadores. Então, os trabalhadores, eles não vão ter tanta carga de trabalho, nós vamos poder dar mais emprego. Agora, isso não é uma realidade. Infelizmente, dentro da nossa cultura, isso não é uma realidade. Isso não vai acontecer. Porque as empresas, elas vão continuar trabalhando com os profissionais, cumprindo a legislação, que são as horas determinadas de trabalho, e o profissional, ainda que cumpra as horas, eles ainda pedem para que façam hora extra, para que tenham algum tipo de cobertura de outras folgas ou cobertura de turno, para que ele consiga mais valores e um salário melhor e um salário maior, para que ele consiga sobreviver de forma menos pior, né? Dentro do que a gente vem vivendo aí, menos pior na realidade. De uma forma mais digna, né? Mais digna, exatamente, mais digna. Ainda que envolva a sua saúde. E isso é muito triste a gente observar. Né? Quando eu falei da PEC 137, aí eu peço a correção aqui. A PEC é a PEC 221 de 2019, que é da redução de jornada de trabalho. Então, corrigindo, não é a PEC 137. Me confundi porque você tem a Convenção 137, que trata do trabalho portuário, então veio o número 137 ao invés de vir o número 221, que é de 2019. E aí, falando de um tema também que fala, a gente falou de redução de jornada, a gente fala também de convenções da OIT, né? E pelo que eu vi no seu trabalho, você fez uma pesquisa relacionada à Convenção 52 da OIT e as coisas da ILO, né? International Labor Organization, sobre a questão do trabalho portuário em si. Eu também queria que você trouxesse algumas coisas com relação ao que a OIT, né? A ILO, né? Que é a sigla, traz nesse bojo de segurança do trabalho. Sim, esse documento ele foi um dos documentos que nós nós utilizamos ali como se fosse um manual mesmo. Obviamente que para a gente colher os dados, né, para a gente ter os dados dos trabalhadores, a gente precisava entender como que era a aplicação de um documento da Organização Internacional do Trabalho, justamente porque senão a gente estaria fazendo uma pesquisa no escuro. Então nós precisávamos saber, vem cá, qual que é a importância dessa situação, o que vocês ditam como músculo esquelética. Então, de repente, a gente colocaria alguma questão que não estava englobada. Então, aí a gente faria uma busca à toa, né? Então, por isso que o ILO ela foi um dos determinantes ali para a gente, o documento mais importante, tanto é que no trabalho até... vou te pedir, caso eu possa divulgar esse trabalho sem nenhum tipo de problema, para que as pessoas tenham acesso no que nós estamos falando. Tem vários gráficos que demonstram todas as doenças ocupacionais do mundo inteiro que a gente encontrou ali. Então, esse documento ele foi margeando a nossa pesquisa. Então, é o documento mais importante, é o documento que determina todos os tipos de doenças ocupacionais. E então, é um documento que é de grande importância, o conhecimento dele. Então, na realidade, o nosso trabalho, ele fez uma coletânea do que esse documento trazia para o mundo inteiro, né, para a utilização do mundo inteiro, e aí nós ressignificamos ele dentro dessa nossa pesquisa. Legal. E a gente também tem, dentro desse contexto todo,
PEC 221, a questão da ILO 152, mas a gente também tem um outro tema que ainda estão tratando com um pouco de zelo, estão ainda tateando, né, para ver como que vai ficar a situação, que é o tema 222 do STF, que fala sobre os adicionais de riscos, equiparando o adicional de risco do trabalhador permanente com o trabalhador portuário avulso, que foi uma causa que foi dada lá no Sul, iniciou-se lá em Paranaguá. Uhum. E na sua visão, o que você enxerga num cenário maior, né, com relação a esses adicionais de riscos na proporcionalidade de pagamento ou de direitos, né, do trabalhador portuário? Sim, é uma grande novidade, né? Então, uma grande novidade nasceu. Essa decisão, na realidade, ela nasceu porque sempre isso estava no judiciário. Então, toda hora estava lá, vamos equiparar, toda hora estava lá, qual é o risco do trabalhador permanente para o trabalhador avulso? Então, toda hora isso chegava no judiciário até que eles simularam isso, né? Até que eles colocaram ali um dizer para falar, olha, vamos seguir isso daqui. Então, eu consigo enxergar perfeitamente todas as minhas teses, toda vez que é relacionado ao trabalhador portuário, é sempre equiparando, é sempre demonstrando, porque assim, não tem como, igual a gente fala muito de mentira, né? Quem mente P, mente G. Então, é a mesma coisa em relação aos riscos ao trabalhador. Se os riscos, eles são demonstrados, eles são percebidos no trabalhador que permanente, um trabalhador que tem as suas funções permanentes, por que a gente descaracterizar ela para o trabalhador avulso? Ah, mas o trabalhador avulso, ele chega, ele tem menos contato com situações de risco como o permanente. Não dá para a gente prever. Não tem como, não dá para ter uma previsão do que isso pode ocasionar ou não. Muito pelo contrário, o trabalhador avulso, ele chega lá com um despreparo por falta de continuidade muito maior do que o permanente. Então, a gente pode atribuir isso. Então, na realidade, ele chega como uma forma de essas medidas de distinção entre o trabalhador permanente e o avulso, que elas não aconteçam dentro do mundo do trabalho portuário. Legal, doutora. Uma explanação assim plena, né? Eu acho que está sendo uma conversa assim de um aprendizado para mim enorme, doutora. Eu agradeço imensamente porque é um tema muito sensível, muito profundo, né, com relação ao trabalho portuário. É um tema que todos trabalham em prol de níveis de exposição, né, que é isso que você deu de exemplo, né, os níveis de exposição, nível de exposição ao ruído, nível de exposição à carga perigosa, mas que estão tentando tirar isso, né, não trazer mais à baila esse assunto de estar exposto. Porém, esse tema ele ainda está parado no STF e já vai fazer um tempo. Você vê que no futuro isso daí a gente possa lograr êxito com relação a isso, e aí que é um tema de repercussão geral e aí abranger todo mundo? Sim, com certeza. Eu acho que isso ele já está caminhando para ter essa conclusão. Né? Na realidade, a gente fala sobre a jurisprudência, que até para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo, a jurisprudência, elas são decisões reiteradas. Então, aí elas montam uma jurisprudência. Então, toda vez que a decisão em primeiro grau, aqui nos tribunais regionais, elas vêm dando sempre as mesmas respostas, a hora que chega no Superior Tribunal de Justiça, a hora que chega no Tribunal do Trabalho, ou então até no próprio STF, ela já é sumulada. O que é isso? Olha, a gente vai coletar todas as decisões que tiveram nos tribunais inferiores e a gente vai fazer uma decisão com força de lei, né? Então, é muito provável que o quanto antes isso já saia, porque as decisões elas já estão sendo tomadas nos tribunais inferiores e aí não vai ter para onde escapar. Então, assim, um tribunal, ele vai... Isso é corriqueiro dentro do judiciário, um tribunal ele vai copiando o outro. Então, quanto mais decisões focadas naquele intuito, maior são as decisões que vão cada vez crescendo mais. Então, isso já está muito, muito próximo de ser regulamentada e após ser simulado, provavelmente isso já vem com força de lei e aí já não vai ter mais para onde fugir, né? Não vai ter mais para onde fugir. Então...
tá caminhando para isso. Na nossa conversa pregressa no dia de hoje, né, a gente iniciou lá até falando do POP e da questão do fiscal do trabalho ir lá para poder conferir se o procedimento operacional padrão ele está lá, se ele tem. E uma outra coisa para conferir se está sendo executado. E a gente também tem um grande desafio com relação à quantidade de fiscais do trabalho para poder abrangir toda a região portuária. Num cenário um pouco mais futurista, você vê que isso a gente tende a ter mais procedimentos burocráticos informatizados, ou a gente ainda vai ter ainda o físico, do fiscal ir lá, olhar e realmente saber o que é e para poder laudar tudo direitinho? Olha, eu queria muito responder a melhor maneira do mundo, mas eu acho que isso ainda está muito longe, né? Eu gostaria muito de responder que, olha, a gente já está perto de uma tecnologia aí que a fiscalização ela vai ser feita até de forma remota, né? Mas eu acho que isso está muito longe ainda. Eu acho que ainda precisa, sim, do aumento de número de fiscalização e também não só do aumento, eu estou querendo dizer que, nossa, vamos ter mais fiscais, mas que os fiscais sejam qualificados. Não adianta um fiscal entrar dentro ali só para fazer o que ele precisava e mais, o que eu sinto muita falta é que a gente tem uma fiscalização punitiva e não uma fiscalização de orientação. Né? Então, muitas vezes, o que se falta é orientação e não só necessariamente fazer uma fiscalização para punir. Então, assim, a hora que a gente ouve fiscalização, principalmente no mundo do trabalho portuário, principalmente, e isso quando eu falo fiscalização, eu estou falando de fiscalização referente ao Ministério do Trabalho, como todos os outros âmbitos, todas as vezes que a gente fala de fiscalização, já lê-se atrás punição. E aí o que acontece? Para esconder qualquer tipo de punição, dá-se um jeitinho. E aí é onde pega. É aí onde acaba acontecendo as coisas. Então, que essa fiscalização ela seja modificada como uma forma de orientação. Então, eu recebo um fiscal que, querendo ou não, é o expert daquele assunto, ele tem que chegar para te orientar e não só para fazer a fiscalização com o intuito punitivo. Porque o intuito punitivo, ele traz, por outro lado, uma omissão ou de repente valores para tentar modificar a situação. Então a gente não pode mais lidar com isso. Então buscar a fiscalização como uma forma instrutiva e não somente de uma forma punitiva. Tá, mas aí você fala de orientativa e não punitiva, mas ele vai em cima do trabalhador ou em cima da empresa? Patronal, claro. O trabalhador ele é reflexo. Entendeu? Então, não que seja através do trabalhador. O trabalhador ele é reflexo da empresa que ele trabalha. Se ele tem uma falta ali laboral do que é proporcionado, ele também vai fazer de forma errada. E aí não adianta nada a fiscalização vir para puni-lo, né? Então, tem que ser em cima das empresas e não em cima do trabalhador. O trabalhador é a parte vulnerável da empresa. Então, não tem por que ele sofrer nenhum tipo de punição em relação ao que ele está fazendo, mas ele está fazendo por falta de orientação do superior. Legal. É assim que eu observo. Legal, doutora. Que aula agradável. Imagina. Eu parabenizo aí a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Foi um programa muito proveitoso para mim, mas eu parabenizo pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade aqui numa terça-feira dessa, agradável, né? E eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais para que a gente possa encerrar o nosso programa e passasse um recado para quem você quiser e desejar. E muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu agradeço demais o nosso contato. Eu acho que a função, a gente tem que fazer a nossa função social e dentre elas a minha função social é distribuir o máximo de conhecimento que eu puder. Obviamente eu não consigo cobrir todo o conhecimento porque a evolução é muito grande, então sempre acontece algum tipo de problema e aí de problema principalmente da parte de saúde do trabalhador. Primeiro acontece, depois a gente averigua, depois vem uma lei, então é tudo muito, muito rápido e a gente muitas vezes não consegue acompanhar tudo isso, mas a minha função social e um compromisso que eu tenho com a sociedade é de fato de disponibilizar informações. Então eu agradeço muito o convite,
eu me coloco à disposição, é claro, na grandiosidade do nosso podcast aqui, mas de outras formas que puder ter a oportunidade de levar para o trabalhador portuário ou para quem quer que seja aí um pouquinho de conhecimento, eu estou à disposição para a gente junto, de alguma forma, tentar melhorar a vida dessas pessoas que necessitam de orientação. E isso o tempo todo eu vou sempre bater na tecla de que educação é a resolução de tudo, e dentro do trabalho portuário também, informação é educar. A partir do momento que eu me predisponho a estar aqui para falar um pouquinho sobre a saúde do trabalhador, eu estou educando. E eu estou educando lá embaixo para que ele tenha consciência e ele não deixe isso refletir no trabalho do dia a dia dele. Então é uma satisfação sempre muito grande tratar desse assunto. Eu agradeço grandemente a você pelo convite e a todos aí que tiraram um tempinho para nos ouvir. Legal. Obrigado, Juliana Crisol. Para quem quiser nos acompanhar na nossa página do YouTube, é @Papo de Porto 013, e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado por estarem acompanhando o nosso programa. Um grande abraço e fiquem com Deus.